Obrigado, Alan, pela lembrança. Agora foi. Aí eu já falei. Sim, então ele viu a solução. O alvo, ele pensou, né, que para ter esse grau de certa dificuldade, né, ele sugeriu que o alvo ficasse a uma determinada altura. E como jogadores da época tinham no máximo ali 1,60 m, 1,70 m, os homens não eram tão altos, né, como são os jogadores de basquetebol americano, ele se imaginou algo a 3 metros de altura, que isso ia dar uma certa dificuldade de jogar a bola até aquele local. Então, pensado nessa altura, que dava essa dificuldade, veio aí agora outra questão. O que seria o alvo para poder jogar essa bola dentro? Aí foi como o Alan não, o João encontrou, né, na pesquisa, ou a Paloma, desculpa, na pesquisa, que foi o zelador, né, como eu falei, trouxe lá um cesto de colher pêssego, que estava lá guardado no depósito. Ele olhou dentro do ginásio da escola, viu duas pilastras de um lado e do outro do ginásio, né, da quadra da escola, olhou um local que imaginou 3 metros de altura, não mediram, ele simplesmente viu um local que dava para fixar dos dois lados, foi lá e fixou, de um lado e do outro, como é que chama, na pilastra, né, da quadra, do ginásio. E aí depois, quando foram medir, deu exatos 3,05 metros, né, de altura. Então, essa foi a altura inicial. E é outro fato curioso. Como eu falei do punho fechado, outro fato curioso. Quem sabe me dizer qual é a altura da cesta de basquete nos dias de hoje? Do aro até o chão. Do aro mesmo. Alguém sabe dizer? Não. Nada? A resposta está aí na tela. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém vai dizer, não acredito. 3 metros, professor. 3,5 metros e 5. 3,5. 3 metros. Perfeito. Rapaz, eu acertei. 3,05. Então, o que é que significa dizer? Que hoje em dia, 3,5, hoje 3,5, 0,5, né? 3,5 não, porque é 3,5. O que é que significa dizer, então? Que, oficialmente, desde a criação do basquetebol, a altura hoje da cesta continua sendo 3,05. É uma das coisas que o americano tem muito, de conservar algumas coisas também, para mostrar e conservar a história de algumas modalidades. Quem conhece um pouco da história da guerra dos Estados Unidos também, né, da participação dos americanos, eles valorizam muito isso. Então, o americano gosta muito da parte histórica, de valorizar alguns fatos históricos. Por isso que eles mantiveram. Porque, repare, se ele botou a 3,5 com um cara que não chegava nem a 1,70 m, hoje os caras passam de 2,10 m, 2,15 m, a gente pensa, pô, professor, então por que não aumentou a cesta? Então se tornou universal. Então hoje, falou em altura oficial da cesta de basquetebol, né, do ar até o chão, 3,05, que desde lá da época da criação. Tranquilo? E aí, né, Smith, rapidamente, na sua cabeça, vieram as regras. Ele começou a pensar nas regras, e aí logo ele começou a escrever 13 itens. A gente vai falar mais à frente sobre esses itens, sobre essas regras, né, que ele de cara já pensou, já ficou bem claro. Vou mostrar aqui a vocês quais seriam essas 13. Depois que escolheu essas 13 regras, pegou dos seus alunos ali os jogadores mais altos, né, dividiu, sei lá, 2 grupos de alunos, 5 de um lado, 5 do outro, pegou aqueles que eram mais altos, né, reuniu no meio da quadra, lançou a bola para o alto, aquele que pegasse a bola começava o jogo. E aí, entre aspas, surgiu o primeiro jogo de basquetebol. Isso no ano de 1891, como eu falei. Um detalhe curioso é que, na empolgação do momento, nem os alunos, nem o próprio Naismith se preocupou em registrar qual foi a data. Só se lembra, todos os historiadores falam, né, e lembram, que foi uma data próxima ao Natal. Alguns falam 21, alguns falam 19. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que alguns locais que vocês pesquisarem vai estar mostrando 19 de dezembro, outros 21 de dezembro. Então, não se tem exato, porque ele não se preocupou em fazer esse registro. Escolheu os dois mais altos, lançou a bola para cima. E aí veio outro fato curioso, né? Esse ato dele jogar a bola para cima, né, para começar o jogo, se caracterizou no basquete de uma forma que até hoje o jogo de basquetebol começa dessa forma.
E para vocês terem ideia, apenas no início do jogo. Então, quem conhece basquete sabe que não tem aquele negócio de cara ou coroa, né, de escolher quem sai com a bola ou não. O jogo de basquete vai iniciar ali o primeiro período do jogo, junta lá as duas equipes, dois jogadores vão para o meio da quadra, o árbitro lança a bola para o alto, jogador que pegar a bola, a equipe que pegar a bola, começa jogando. E a cada período essa troca de posse de bola vai mudando. Então, só no início do jogo que essa bola é lançada para o alto para começar, para dar início ao jogo. Tem algum outro momento que isso acontece? Tem, no basquetebol NBA, quando tem o chamado bola presa. Mas mais à frente a gente fala sobre isso. E aí começou as primeiras dificuldades. Como era um cesto de colher pêssego, né, como o Paloma comentou e a gente já mostrou aqui, né, toda vez que a bola era convertida, né, durante esse jogo, alguém precisava subir, né, até a cesta para pegar a bola. Então, o aluno tinha que botar uma escadinha, subir e tirar a bola. Então isso acabava retardando muito o jogo acabava sendo um jogo muito demorado. Então o que aconteceu? Diante disso, né, ele começou a pensar outras soluções. Então o que é que ele fez? Alguns meses depois, né, do jogo já sendo praticado, aquele mesmo cesto de colher pêssego, ele foi lá e fez um pequeno furo no fundo da cesta, porque quando a bola entrasse, né, com aquele fundo no furo da cesta de colher pêssego, que era uma cesta de madeira, ao invés de ter a escada ao lado da cesta para alguém subir e tirar a bola, eles agora colocavam uma vara, pegaram uma vara com 2 metros, 1,5 metro de altura, de comprimento, e deixavam ao lado da cesta. Toda vez que a bola caía, alguém com a vara lá e batia no fundo da cesta, a bola saía. Agora, por que isso? Porque nas regras que ele criou, acho que está até no próximo slide, está aí, nas regras que ele criou, veja que uma das regras fala que a bola, o ponto só seria marcado se a bola entrasse no cesto e lá permanecesse. O que é que eu quero dizer com isso? Como era um cesto de madeira, a bola podia vir, jogar, ela bater e sair. Né? Isso podia acontecer. Por isso que ele pensou o seguinte, então só vale cesto essa bola entrar e lá ficar. Por isso que tiveram que cortar, ou então tinha que subir a escadinha para poder tirar a bola. E aí tem as regras que ele falou, né? As 13 regras. Eu vou tocar nelas rapidamente, apenas para vocês ilustrarem, conhecerem como era no início lá, né, da criação do jogo, como ele pensou e a forma como ele pensou, para você ver como professor tem muito disso, né, de criar. Imagine isso, em 1891, né, ter essas ideias de criar, e algumas dessas regras permanecem parecidas, né, semelhantes até os dias de hoje. Então a bola podia ser arremessada em qualquer direção, com uma ou com ambas as mãos. Então o cara pegasse a bola aqui, jogasse, a bola entrasse na cesta, estava valendo, com duas ou com uma das mãos. Podia ser tapeado em qualquer direção, ou seja, ele podia bater na bola, desde que nunca fosse de punhos fechados, como a gente já falou, né, para evitar socos acidentais. O jogador não podia correr com a bola. O que é que isso significava? Que toda vez que ele pegasse na bola, se ele quisesse se deslocar, ele tinha que ir jogando ela no chão, quicando ela no chão. Ele não podia simplesmente pegar a bola aqui e sair correndo sem bater a bola no chão. Coisa que até nos dias de hoje, né? Quem conhece basquetebol, o cara pegou a bola aqui, ele não pode dar mais do que 2 passos, senão ele vai andar. Então, é uma das limitações do jogo que deixa o jogo muito mais dinâmico. A bola pode ser segura com as mãos ou com os braços. Não é permitido puxar e empurrar o adversário. Então, contato físico, né, como ele falou, que não era permitido nessa época. Então, ele não poderia, a regra permitir. A falta, quando o jogador batia de punho fechado, ou quando tinha a violação dessas 3 regrinhas aqui, ó, 3, 4 e 5, ou seja, puxou, empurrou, correu com a bola, bateu de punho fechado, ou seja, não saiu driblando a bola, bateu com o punho cerrado. Então, essas eram as regras iniciais. Se um dos lados fizesse 3 pontos consecutivos, será marcado um ponto para a equipe adversária. Se fizer 3 faltas consecutivas, será marcado um ponto para a equipe adversária. Qual era a ideia dele? Se a equipe fosse muito faltosa, valeria ponto para a equipe adversária. Então, era uma das regras, pensando naquela questão da violência. A oitava, o ponto quando era marcado se a bola fosse arremessada para dentro da cesta, aquilo que eu falei, ó, e lá permanecesse. Então só era ponto se a bola ficasse dentro da cesta. Quando a bola saía pelas laterais da quadra, né, que foram demarcadas, ela deve ser jogada de volta à quadra pelo jogador que primeiro
pegou a bola, primeiro tocou na bola, então era tipo assim, a bola saiu, o jogador que corresse, que pegasse a bola, que foi colocada para fora, tinha direito a colocar a bola em jogo novamente. Aí ele tinha a questão do fiscal, né, que era o juiz, que a gente tem nos dias de hoje, são 3 árbitros oficiais no jogo de basquetebol NBA, né, no caso da FIBA, atualmente também está sendo 3 árbitros, mas oficialmente são 5, né, os mesários, apontadores, os árbitros de quadra, o cronometrista, né, de controla o tempo, e os 2 árbitros de quadra. Tinha o árbitro, que controlava o jogo, faltas e assim sucessivamente. E o jogo era dividido em 2 tempos de 15. Ou seja, 15 minutos primeiro tempo, 15 minutos segundo tempo, com 5 minutos de intervalo, 5 minutos de descanso. Bem diferente de como é o basquetebol hoje em dia, né, que o tempo é dividido aí basicamente em 4 períodos de 10 na FIBA e 4 de 12 na NBA. Então, mas tinha lá uma forma de controlar o tempo de jogo para o jogo poder acabar. E claro, vencia o jogo quem marcasse mais cesta, né, colocasse a bola mais vezes dentro da cesta, fizesse mais pontos dentro dos 15 minutos determinados. Então essas seriam as 13 regras que ele criou, né, para dar início ao basquetebol como a gente conhece nos dias de hoje. Aí saindo um pouco aí já da criação, né, o esporte chegando no Brasil aí também não demorou muito, 1892. Esse americano aqui, August Shaw, foi estudar, né, lá na cidade de Clayville, né, nos Estados Unidos, e aí teve contato com essa modalidade, né, viu a modalidade sendo praticada, e rapidamente também, né, como todo professor com a veia de criatividade, de empreendedor, trouxe aí para o Brasil, e demorou um pouco, né, no Brasil, porque no Brasil tinha muita questão ainda do futebol, era muito apego ao futebol, né, pela prática do futebol, o machismo era muito grande, e como eu falei, as regras do jogo, como elas foram criadas lá, eram uma restrição de contato físico. E essa restrição de contato físico, né, o machismo da época não permitia. Os homens gostavam, ainda hoje, né, infelizmente, ainda existe hoje isso, né, é algo cultural, enraizado, né, que o homem gosta de mostrar muito essa questão do vigor físico, da força, de colocar, ser mais a imponência, né, ser superior ao outro, e nas práticas esportivas não era diferente. Então os caras queriam ter contato físico mesmo, trocar pancada, mostrar quem era mais forte. Então, por isso que demorou um pouco. Né? No caso, as mulheres abraçaram muito mais rápido essa modalidade esportiva, porque o machismo da época, os homens não queriam fazer, elas foram lá e se apropriaram. O voleibol foi a mesma coisa, porque como tinha lá a rede dividindo, né, as 2 modalidades, os homens não gostavam, porque não tinha contato, não tinha como brigar. Então também foi um esporte que as mulheres abraçaram muito rapidamente por causa do machismo da época. Quebrada a resistência, né, aí o colégio Mackenzie, um grande colégio aí até hoje em São Paulo, né, quem conhece um pouco aí sabe que o Mackenzie é um grande nome em São Paulo, em diversas modalidades esportivas, colégios, faculdades, universidades, enfim, no geral, né, começou a difundir muito mais. Né, isso aí em 1896. Né, e aqui eu trouxe essa foto só para ilustrar a foto da época lá, onde tinha alguns jogadores da época, como era praticado esse jogo aí no período. Então, só para trazer a título de ilustração histórica para vocês. Isso. Então, em termos de parte histórica, turma, essa aqui é uma outra parte histórica, só que é aquela que eu gosto de trazer a título de curiosidade. Né? Eu queria ver aí quem conseguia dar o Google mais rápido de todos e conseguir responder essa pergunta aí. Quem conseguir vai ganhar um prêmio no final da aula. Me ouviram? Sim, o professor, só que desde um tempinho eu tô com problema em visualizar os slides. Tá tudo escuro, aí se o senhor puder ler ou botar no chat, eu fico muito grata. No seu caso não está aparecendo, mas para os demais tá, pessoal? Não, deve ser só eu na internet aqui. Certo.
Então a pergunta é a seguinte, Paloma, veja se você é rápido aí. O primeiro jogo de basquete que temos conhecimento foi registrado e realizado em 20 de janeiro de 1982. 1892. O jogo foi interno e não teve presença de público. Somente no dia 11 de março deste mesmo ano, uma partida pôde ser assistida pelo público. Aí a pergunta é: quais os participantes desse primeiro jogo aberto que teve público na história do basquetebol? Ou seja, o primeiro jogo com público, oficialmente falando. Qual foi? Aí tem as alternativas. Alunos de Springfield contra os professores da escola de Springfield, alunos de Massachusetts contra funcionários da estrada de ferro, moradores da cidade de Springfield contra professores da escola, professores de Springfield contra funcionários, professores de Springfield contra moradores da cidade também de Springfield. E aí, quem chega na resposta? Quem conseguiu encontrar o Google mais rápido de todos? Professor, letra B, né? Massachusetts, lá como é o nome dos pais aí, é doido. Massachusetts. É esse mesmo, professor? Lembre dos Simpsons. Alguém assiste os Simpsons aí? Massachusetts. Eu assisto, professor. Então seria a letra B? Isso. Quem mais encontrou aí? Errou, Alice. Ai, tá aqui, viu? Gente, Acho que professor, ela de errou. novo. Oxente. Quem acertou aí, então? Bora, turma, qual é a resposta? Vou botar a resposta. Springfield foram os alunos contra os professores. Da mesma escola, letra A, seria isso? João? Eu tô achando que sim. Quem já viu a seta, né, malandro? Professor, na letra B, o país foi ser fabricado a bola. E começou a fazer. Isso. Ah, Porque você o primeiro errou. jogo, Você se errou. teve ofício, foi esse aqui, ó. Alunos de Era o meu presente, viu? contra os professores da escola. Então, alunos contra professores. O detalhe é, quem venceu esse jogo? Os alunos ou os professores? Aí Não agora perguntou isso, ficou não. difícil. Não isso na pergunta, Aí já não. quer demais, digo. Mas eu vou chutar, foi os alunos. Com certeza, né? Os alunos normalmente, nessa época aí, principalmente, né, até nos dias de hoje, se a gente botar. Vamos supor que a gente bota um joguinho nosso ali. Professores contra os alunos ali no Purificação. Quem vai ganhar? Os alunos, claro, né? Porque os Rapaz, se alunos tiver têm. Alicia no time, não. Aqui é profissional, meu filho, isso é inveja. Aí, pra gente finalizar, turma, esse videozinho aqui, ó, fala em 3 minutinhos, 4, acho que é 4, 5 minutinhos, tudo que a gente falou da história do basquetebol, certo? Então é coisa rapidinha pra gente finalizar. E ao mesmo tempo, eu já quero que vocês pesquisem para a próxima aula, anote aí, ó, curiosidades relacionadas com basquete. Tudo que vocês acharem de curioso, para a gente debater na próxima aula. Então, eu vou rolar aqui o vídeo. Só me dê um feedback se está saindo o áudio aí, por favor. Ok, aqui, professor. Beleza. Tá de boa aqui, 5 minutinhos. Tudo que a gente falou aqui agora, esse videozinho traz aí, 5 minutos. De forma bem resumida. Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachusetts tornava impossível a prática de esportes ao ar livre. As poucas opções de atividades físicas em locais fechados se restringiam a entediantes aulas de ginástica, que pouco estimulavam aos alunos. Foi então que Luther Gulick, diretor do Springfield College, Colégio Internacional da CM, convocou o professor canadense James Naismith, de 30 anos, e confiou-lhe uma missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser praticado no verão em áreas abertas.
Depois de algumas reuniões com outros professores de educação física da região, James Naismith chegou a pensar em desistir da missão, mas seu espírito empreendedor o impedia. Refletindo bastante, chegou à conclusão de que o jogo deveria ter um alvo fixo, com algum grau de dificuldade, e ter um sentido coletivo. Naismith decidiu então que o jogo deveria ser jogado com as mãos, mas a bola não poderia ficar retida por muito tempo e nem ser batida com o punho fechado, para evitar socos acidentais nas disputas de lances. A preocupação seguinte do professor era quanto ao alvo que deveria ser atingido pela bola. Imaginou primeiramente colocá-lo no chão, mas já havia outros esportes assim, como o hóquei e o futebol. A solução surgiu como um relâmpago. O alvo deveria ficar no alto. Mas qual seria o melhor local para fixar o alvo? Como ele seria? Encontrando o zelador do colégio, Naismith perguntou se ele não dispunha de 2 caixas com abertura de cerca de 45 centímetros. O zelador foi ao depósito e voltou trazendo 2 velhos cestos de pêssego. Com um martelo e alguns pregos, Naismith prendeu os cestos na parte superior de 2 pilastras, que ele pensava ter mais de 3 metros, uma em cada lado do ginásio. Mediu a altura, exatos 3 metros e 5 centímetros. Altura esta que permanece até hoje. Nascia a cesta de basquete. James Naismith escreveu rapidamente as primeiras regras do esporte, contendo 13 itens. Elas estavam tão claras em sua cabeça que foram colocadas no papel em menos de 1 hora. O criativo professor levou as regras para a aula, afixando-as num dos quadros de aviso do ginásio. Comunicou a seus alunos que tinha um novo jogo e se pôs a explicar as instruções e organizar as equipes. Havia 18 alunos na aula. Naismith selecionou 2 capitães e pediu-lhes que escolhesse os lados da quadra e seus companheiros de equipe. Escolheu 2 dos jogadores mais altos e jogou a bola para o alto. Era o início do primeiro jogo de basquete. Curioso, no entanto, é que nem Naismith nem seus alunos tomaram o cuidado de registrar esta data, de modo que não se pode afirmar com precisão em que dia o primeiro jogo de basquete foi realizado. Sabe-se apenas que foi em dezembro de 1891, pouco antes do Natal. Como esperado, o primeiro jogo foi marcado por muitas faltas, que eram punidas colocando-se seu autor na linha lateral da quadra, até que a próxima cesta fosse feita. Outra limitação dizia respeito à própria cesta. A cada vez que um arremesso era convertido, tinha que subir até a cesta para apanhar a bola. A solução encontrada, alguns meses depois, foi cortar a base do cesto, o que permitiria a rápida continuação do jogo. Após a aprovação da diretoria do Springfield College, a primeira partida oficial do esporte recém-criado foi realizada no ginásio Armory Hill, no dia 11 de março de 1892, em que os alunos venceram os professores pelo placar de 5-1, na presença de cerca de 200 pessoas. A primeira bola de basquete foi feita pela A.C. Spalding Brothers, ainda em 1891, e seu diâmetro era ligeiramente maior que o de uma bola de futebol. Em 1895, as tabelas foram oficialmente introduzidas. Naismith não poderia imaginar a extensão do sucesso alcançado pelo esporte que inventara. Seu momento de glória veio quando o basquete foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. E ele lançou ao alto a bola que iniciou o primeiro jogo de basquete nas Olimpíadas. Atualmente, o esporte é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais de 170 países filiados à Federação Internacional de Basquete.
Ok, turma. Então, tudo que saiu aí no vídeo, basicamente o que a gente falou na aula de hoje, né, em relação à história do basquetebol. Sobre o que a gente conversou hoje, o que é que vocês gostariam de acrescentar, perguntar, debater, tirar alguma dúvida em relação aí à história, alguns fatos históricos do jogo? Professor, uma dúvida que eu tenho. Tem uma altura específica para jogar basquete? Você fala assim, dos jogadores? Não, professor, tipo assim, eu tenho 1,67. Aí se eu quiser jogar basquetebol, pela minha altura dá ou não? Com certeza. A gente, quando for falar das características, quando a gente for falar das características dos jogadores, nós vamos ver que toda modalidade esportiva ela tem as características de acordo com a posição na qual o jogador se ocupa, né, em quadro. Então, vou dar um exemplo. Pela sua altura no basquetebol, então a característica seria mais de um jogador de armação, que é aquele jogador que é um pouco mais baixo, mas ele é muito mais rápido, mais ágil, né? Então ele tem uma velocidade muito grande, controle de bola muito grande. Então não conseguiria jogar como pivô, por exemplo, que é aquele cara que fica embaixo da tabela disputando bola, brigando, mais forte para ocupar espaço com os demais, saltando para pegar rebote. Então, assim, a característica do jogador um pouquinho mais baixo no basquete é essa, jogar com mais habilidade, né, com mais velocidade. Já os jogadores mais altos, né, eles jogam mais ali na parte de disputa de posse de bola. Então, no basquetebol tem espaço, sim, para todos. Isso quando a gente fala principalmente a nível, vamos supor assim, amador, a nível escolar, isso aí é perfeito. Se a gente levar para o nível do basquetebol NBA, por exemplo, ou seja, de alto nível, aí a gente já encontraria um pouco de dificuldade. Por quê? A média de jogadores de basquetebol americano, né, em média de 1,98, a média. Mas a gente vai encontrar cara de 2,10 m, 2,12 m, como vai encontrar cara de 1,80 m jogando basquetebol. Até mais baixo. Né? Eu já vi, até recente, não vou lembrar o nome dele agora, jogadores com 1,76 m, 1,74 m, jogadores baixos, né, próximos dos outros. Só que para um jogador nessa altura se destacar na NBA, ele tem que ser excelente em todos os outros fundamentos. Mas que tem espaço, tem sim. Stephen Curry é um exemplo disso. Comparado aos outros jogadores, ele é bem mais baixo. A gente quer jogar toalha no chão. Eu não entendi a pergunta, porque teve um ruído. Então. Stephen Curry o do State Warriors é um exemplo disso, porque em relação aos outros jogadores ele é bem mais baixo, mas a habilidade dele supre a ausência de altura. Perfeita colocação, John. O Steph Curry, né, que o John está comentando, é um jogador do Golden State Warriors, que é considerado um dos melhores jogadores da atualidade. Agora o cara, ele parece que ele tem 1,86 m só, eu acho. 84, ou seja, para os padrões de basquete, ele é baixo. Mas o cara tem uma habilidade com a bola que é fora do normal. Eu vou mostrar a vocês alguns vídeos que trazem alguns lances dele e tal. Então, quem tiver curiosidade de assistir, né, vídeos ou jogos, que tá rolando jogos, vocês vão ver, o cara é fora do comum. Arremessando, então, de 3 pontos, eu nunca vi igual ainda, né, e ele é recente na história do basquetebol NBA. Mas por que isso? Ele teve que se destacar, ser melhor em vários outros aspectos, porque ele não tinha altura. Então, é um cara que tem muita altura hoje, claro que ele vai ter um pouco mais de vantagem. Quanto? 1,91. 1,91 ainda, Wallace, a altura dele? Isso. Perfeito. E a envergadura então, dele é 1,92. Veja que é um cara relativamente, entre aspas, baixo para o padrão da NBA, né? Que é 1,98, 2,10 m, 2,12 m. Então, é um cara relativamente baixo. Mas, para os nossos padrões, 1,90 já é um cara alto. Mas, se você pegar um cara de 1,90 m, a gente já considera um cara com altura considerável, né? Então, respondendo o que a Alicia falou, não tem essa questão de tamanho, não. Assim, o cara, claro, vai ter que se destacar. É sempre assim.
cara vai ter que se destacar muito mais porque é uma modalidade onde a altura, né, acaba prevalecendo um pouco mais em relação aos outros. É diferente de futebol, por exemplo. Dependendo do cara ser mais alto ou mais baixo, ele vai ter dificuldade maior ou menor de acordo com a posição que ele joga. Se você botar um cara de 2 metros de altura para ser centroavante, ou seja, aquele atacante, são poucos os que são assim. Aí quando você pega um cara mais baixinho, ali, Professor, 1,70 m, 1,80 m, ele vai se destacar. eu Pode tô falar. olhando aqui, Ô, o menor Wallace. jogador da história do NBA estreou em 87 pelo Washington Bullets, que hoje é o Wizards. Ele tinha 1,60 m. 1,60 m. Então, veja que tem espaço. Agora eu estava tentando lembrar de um que era bem baixinho, que joga ainda, né, mas jogou até 2 anos atrás nas equipes de elite. Eu não vou lembrar o nome dele, é um moreninho bem baixinho mesmo. Quando mostrava ele em quadra, perto dos outros, de bermuda, parecia um moleque. Eu esqueci o nome dele. O cara é um monstro. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas o cara jogava fera, mas não devia ter nem 1,70 m de altura. Então, como a Alicia falou, não tem essa questão do tamanho, mas claro que isso vai influenciar bastante na hora de se destacar, né? Como em qualquer modalidade. Né? Então, assim, são as características, o que é que vocês precisam entender? São as características de determinada modalidade esportiva frente à posição que aquele jogador, aquele atleta ocupa, né? E as características daquela modalidade esportiva. Então, se você pega, vamos mudar aí de esportes individuais, de coletivos para individuais. Se você entre alguns esportes individuais, tem esportes individuais que as características do atleta, ela determina se ele vai ser um bom ou não atleta. Por exemplo, sei lá, natação. Se você pegar a natação, botar um cara muito baixinho, ele não vai se destacar, porque a envergadura desse cara é pequena. Então esse cara não vai conseguir buscar muita água lá na frente, não vai ter braços longos para nadar. Então, normalmente, a envergadura desses caras, então a altura desses caras tem que ser um pouco maior. Então aí eu posso dizer a vocês, se pegar um cara de 1,70 m, ou abaixo disso, e pega um cara de 2 metros, ele vai se destacar muito mais, né? No caso da natação, porque a característica da modalidade, né, permite isso. E tem várias outras características, vocês, enquanto acadêmicos, né, de educação física, estão vendo isso na formação de vocês e vão continuar vendo que o fator físico, né, ele é determinante em diversas modalidades esportivas, sim, de acordo com a modalidade, característica da modalidade e posição na qual o jogador se encontra em quadra, né? A posição que ele ocupa e qual é a função que ele exerce em quadra. Respondido, Alicia? Sim, professor. Gostei dessa ideia. Vou começar a jogar, viu, Wallace? Boa. Vamos mesmo. Eu quero ver quando a gente voltar. Quando a gente voltar, que fizer lá aquelas peladinhas que a gente fazia no final da aula de handball, no basquete. Se a Alice vai participar, né? Que do handball ela ficava lá fora, né, Arajão? Ficava só comendo lá fora. Professor, já chegava do trabalho com fome. Que força Toda vez tinha para correr? Toda vez que eu chegava lá, eu dizia, Alice, vai participar? Isso, professor, não vou hoje não. Quando eu olho para o lado, a Alice vai lá comendo. Eu digo, ô, filha da mãe, para comer. Mas para participar do handball, vamos ver no basquete, viu, Alice? Se a gente voltar a tempo. Posso falar de comer. Professor, até agora na aula estava comendo. Não paro não, professor. Imagine. O que mais, turma, sobre a aula de hoje? Que a gente possa comentar. Tranquilo? Só achei interessante a ponte do basquetebol, do início do basquetebol para o basquetebol dos dias de hoje, o quanto foi que evoluiu, mas em compensação, a história é mantida dentro do próprio esporte, não só na teoria, mas como na prática também. Achei isso bastante interessante. Eles conservam muito isso. Eles, para você ver, esse fato de jogar a bola para cima, por exemplo, não caberia mais eles manterem no basquetebol moderno. Porque, assim, é algo que eles poderiam fazer no sorteio, porque são 4 períodos, cada um vai sair um tempo com a bola. Porque se jogou a bola para cima e a equipe A pegou a bola, no segundo período a bola sai com a equipe B, no terceiro com a equipe A, e assim, cada período a equipe sai com um dos lados.
mas eles mantiveram essa tradição de jogar a bola para o alto. Claro, ainda tem naquela chamada bola presa, né, que são dois jogadores disputando a bola ali, ainda existe também jogar a bola para o alto, mas veja que é um fato histórico, né? Fora a questão da altura das tabelas, né? Eles aumentaram a linha. Uma linha de 3 pontos, a gente vai falar quando a gente falar da quadra de basquete, por exemplo, ela tinha em média 6,45, né, de raio de comprimento, de tamanho. Então ela aumentou para 7,15, 7,15, então está um pouco maior. Então eles aumentaram algumas coisas, mas mantiveram a altura da cesta. Então você vê que eles conseguem manter alguma tradição, e é o que faz a junção da tradição, da cultura do basquetebol, com o basquetebol moderno que é hoje. Então, eu vou trazer para vocês alguns documentários para a gente debater aqui na aula, né, que fala justamente disso, do quanto o basquete se transformou da criação até o que ele é hoje, e por que o basquete vende tanto. Quer vender? É um esporte que tem tanto consumo, que é consumido pelo mundo todo. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, né, já que a gente está falando de NBA, alguém aqui acompanha a NBA? Não sei se João, Wallace, alguma das meninas aí acompanha o basquetebol Sempre NBA? que eu posso, professor, eu tento. Então, João, você quando consegue ver algum desses jogos, não sei se você está vendo agora na nova temporada, que como eles fizeram para dar sequência na temporada, você chegou a ver isso em alguns jornais? O que foi que eles Então, se não fizeram? me falha a memória, eles isolaram a galera como se fosse num parque, como se fosse um spa, né? Com toda Um a estrutura, resort, um num resort, resort isso. na Disney. Perfeito, é isso mesmo. Um resort na Disney. Eles fecharam, né, isolaram todas as equipes, né, que, claro, como eles já estavam perto de entrar no playoffs, né, então acaba ficando aí apenas 16 equipes, mas são 32 equipes, 30 equipes disputando o playoffs, então, disputando a temporada toda, isolaram todos dentro de um resort gigantesco, acho que é na Califórnia, meu Deus, acho que é na Califórnia, e hotel, tal, tudo, os caras estão isolados. As equipes, treinadores, toda a equipe técnica, tudo isolado. O jogador, para poder sair daquele isolamento, é cheio de critério de protocolos. O que é que eu quero dizer com isso? Qual é o esporte que consegue pegar todas as equipes que estão participando daquela competição, isolam eles dentro de um ambiente controlado, entre aspas, né, claro, montam quadras oficiais para o masculino e para o feminino, né, e dão toda a estrutura melhor que existe para eles praticarem, né, de treinamento, de alimentação, de tudo. Então, qual esporte que consegue fazer algo nesse sentido em termos de esporte coletivo? Eu não vi nenhum nesse retorno agora das modalidades esportivas, né, nessas restrições. Então, é uma modalidade que, lá na década de 80, quase se acabava, porque era praticada por, como eu disse, jogadores que vinham de uma periferia. Então, esses jogadores não eram assim, não eram profissionais ao ponto de se dedicar apenas ao esporte, não ganhava tanto dinheiro quanto se ganha hoje. Os jogadores não valorizavam muito, usavam muitas drogas na época, né? Cocaína, enfim, as drogas da época. E aí o esporte ele quase acaba. Quase que o basquetebol NBA, né, ele ia praticamente entrar no fundo do poço. Até que eu não vou lembrar o nome do cara agora, conseguiu dar uma virada, uma guinada de 100% e 20% no basquete. Saiu de um esporte que estava quase falido e transformou no que ele é hoje, nessa potência, né, enquanto uma modalidade que vende tanto, né, que é consumida por todo o mundo inteiro consome basquetebol, seja vendo jogo, comprando material, enfim, consome o basquetebol. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, alguns vídeos, documentários, para a gente tentar entender por que no basquetebol acontece e em outras modalidades não. Porque isso acontece na NBA e não acontece, né, na NBB, que é aqui no Brasil, por exemplo. Porque algumas ligas são fortes na Europa, né, tem equipes grandes e boas, e no Brasil ainda é um pouco devagar. Então, a gente vai através justamente dessa evolução, tentando
chegar a essa conclusão dentro dos conteúdos que vão ser trabalhados aqui na disciplina. Perfeito, turma. Então, eu vou encerrar por aqui hoje, né? Primeiro, eu queria, mais uma vez, desejar um excelente semestre para todos vocês. Que na próxima aula de basquete, claro, a gente já esteja aqui com a turma maior, então eu queria lançar aí um desafio a vocês. Além de pesquisar as curiosidades do basquete, vamos jogar para a galera que não entrou hoje, para quem está com dificuldade, diz, olha, não, é assim, não estou tendo acesso à sala ainda. Fala que o professor dá um jeito de colocar na sala, enfim. Para a gente ver se na próxima terça a gente tem aqui os 15 que estão lá mostrando na sala. Fora os que ainda podem estar sem acesso à sala, que a gente tem um jeito de colocar eles para dentro, a gente aumentar essa sala e fazer esse debate ficar muito mais interessante, muito mais proveitoso para vocês. Então, além dessa pesquisa, que eu queria que vocês fizessem, né, para a gente poder debater, né, das curiosidades, fatos curiosos, estimular vocês a trazer essa galera para a gente poder participar. Tranquilo? E também dizer que nas próximas aulas eu vou querer que a gente faça como eu fazia nas outras aulas do semestre passado, né? Eu antes pedia para encerrar a aula só no final da aula, que eu pedia para abrir a câmera, para a gente dar um tchauzinho, tal, se ver, e assim sucessivamente. Mas vai ter momentos que eu vou estar fazendo mais isso durante a aula, para a gente poder interagir de uma forma melhor. Tanto que quando eu entrei na aula, eu vi que João estava interagindo com a Alicia. Então, assim, é essa interação que eu quero, com a câmera ligada, claro, né? É essa interação que eu quero na aula também, para ficar só vocês me vendo aqui, eu vendo a foto de alguns de vocês. Beleza, turma? Então, excelente semestre para todos. O outro detalhe, eu não vou nem dizer até terça, porque se eu não estou enganado, vocês já devem saber também que nós iremos ter aulas de metodologia da natação, né? Quem já olhou lá e está matriculado nessa disciplina também será, quinta-feira também será comigo. Então, a gente vai ser o mesmo procedimento, a gente vai estar sempre nessa interação, e natação também é bastante bacana, porque a gente consegue mostrar muita coisa aqui nesse formato remoto. Então, eu espero que na quinta, por exemplo, já tenha uma quantidade maior do que hoje, né, para poder a aula ser cada vez mais dinâmica, porque vai ter atividades que eu vou fazer na aula aqui acontecendo. Eu digo, vamos dividir aí agora a aula aqui entre Alan, Alice e João contra o Wallace, Paloma e Larissa, e vamos fazer aqui um desafio tal. Então, a gente vai precisar dessa interação. Então, quanto mais gente tiver na aula, melhor para o desenvolvimento dela. Tranquilo? Então, agradeço. Bom semestre a todos. Qualquer dúvida, fala comigo. Então, tem a Paloma lá e a Alicia, que ainda são líderes da equipe, né? A gente vai ter uma nova eleição, mas eu acho que pela campanha que Paloma conseguiu fazer aí, que ganhou o livro, né, na live, ela também vai se reeleger aí junto da Alicia para conseguir continuar fazendo um bom trabalho que fazem enquanto líderes de turma, né? Eficiência muito boa de informações, de tudo. Então, assim, passa a informação aí para essa galera, e precisando de qualquer coisa, ou fala com as líderes ou fala diretamente comigo. Combinado? Combinado, Então, professor. Hoje, Beleza, como eu não tinha avisado, hoje eu não vou pedir para ninguém abrir câmera, né? Porque de repente alguém está aí, né, com uma toalha na cabeça, porque saiu do banho e prendeu o cabelo, tá sem camisa, porque está à vontade em casa, né? Ou então às vezes está no celular, mas aí está, sei lá, foi assistir aula na varanda, enfim. Hoje eu não vou pedir para abrir as câmeras, não, mas na próxima aula a gente vai abrir as câmeras para a gente matar um pouco da saudade. A minha vocês já mataram, já viram minha cara feia. Eu quero ver a de vocês também a partir da próxima aula, beleza? Então, valeu, galera. Boa noite. Saúde para todos e espero que até quinta para todos aqui que devem estar na aula de natação também. Se não, até terça na aula de basquete. Valeu, Wallace. Boa noite, João. Boa noite, Alicia. Tchau, tchau. Tchau, galera. Boa noite, Larissa. Boa noite, Alan. Boa noite, Paloma. Boa noite.